Olá, povo de Deus! Estamos começando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8, o capítulo 9. Nós estamos na live de número 38, amando uns aos outros generosamente. Paulo, em segundo aos Coríntios, o capítulo 8 e 9, está ensinando a virtude da generosidade. E ele já se utilizou do exemplo dos macedônios, do próprio ministério terreno de Jesus Cristo, do crescimento espiritual dos coríntios e também do maná no deserto. Uma vez tendo explicado todo esse contexto, nós estamos demonstrando agora a conexão perdida entre 2 aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 6, com 2 aos Coríntios, o capítulo 8, o versículo 15. Deixe-me colocar novamente aqui o modo como devemos fazer a leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, estamos lendo a carta aos Coríntios, ela começa no capítulo de número 1. Depois nós temos o capítulo de número 2 e segue adiante nós temos o capítulo de número 8. E depois nós temos o capítulo de número 9. E por fim, nós temos o capítulo de número 13. Eu estou aprendendo a escrever do contrário, ainda não consegui escrever apropriadamente. Então vamos ver agora. Capítulo de número 13. Isto. Ok. O que nós estamos lendo é 2 aos Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 6. Então nós estamos aqui no capítulo 9, o versículo de número 6. Quando nós lemos a palavra de Deus, uma boa maneira de fazer a leitura é mapeamento cognitivo. Isso aqui é um mapeamento cognitivo. Nós estamos vendo numa única linha, num único plano, do primeiro capítulo ao capítulo de número 13. Aí escrevi número 31. Então é um que está colocado aqui do lado errado. Aqui, agora sim vai dar o número 13. Seja bem-vinda, Vanessa. Então nós estamos olhando o mapeamento cognitivo da carta de Paulo aos Coríntios. Particularmente, eu aprendi a fazer mapeamento cognitivo lá pelos meados dos anos 80. Talvez o ano de 84, 85, talvez. E esse mapeamento cognitivo significa, se eu ler um texto de 15 páginas, eu mapeio o texto em uma única página. Então eu consigo enxergar as conexões do texto entre o primeiro versículo, a primeira página, a página do meio, a última página. Porque eu consigo traduzir todo o texto. Eu fiz um estudo no texto no Evangelho de João, e naqueles caderno pequeno, deixe-me pegar aqui um caderno pequeno. Nesses cadernos pequenos aqui, em uma única página, eu coloquei o Evangelho de João inteiro em um único mapeamento cognitivo. Então, quando nós fazemos mapeamento cognitivo, nós conseguimos enxergar as relações do texto que se tornam perdidas. Por que nós estamos falando do mapeamento cognitivo? Porque os pregadores, em geral, entendem que 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, ensina a como ser próspero. Ensina a prosperidade. O que significa isso? Vamos dar o exemplo aqui. Aqui está o gasofilaço e aqui está a minha oferta. Eu entrego a minha oferta no gasofilaço e aí a teologia da prosperidade diz assim: porque quanto mais oferta eu colocar aqui, maior será o meu retorno. Eu posso plantar, a oferta se torna uma semente, eu planto a minha semente, e aí quanto mais semente eu planto, mais eu ganho. Eu posso ganhar até 100 vezes mais do que eu plantei. Então a minha relação é entre eu e a oferta que está aqui no gasofilaço. O que Paulo ensina não é isto. Paulo ensina generosidade. Ele diz que eu devo pegar a minha oferta, colocar a minha oferta no gasofilaço, e quando eu fiz porque eu queria dar assistência aos santos, e a minha oferta vai aos santos. Então eu estou dando a oferta aos santos.
o que acontece? Em 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala: eu devo plantar e eu devo colher. Ok? Isso nada tem a ver com oferta, tem a ver com minha fé e a maneira como eu exerço os meus dons. Ok? Então eu planto e eu colho. Acontece que se a oferta fosse a semente, então depois eu primeiro plantaria, quer dizer, eu daria a oferta e depois eu colheria. Mas o apóstolo Paulo ensina a dar oferta dizendo, e aí nós vamos para o capítulo 8 e o texto que está no capítulo 8. Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos o versículo de número 15, ok? E aqui nós temos o versículo de número 6. Vamos ver se eu escrevi certo. 6. A luz está um pouco... está bem em cima, mas tudo bem. Versículo 6. O que diz, segundo aos Coríntios 8:15? Diz assim: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. O que Paulo está dizendo? Eu planto e eu colho. O que eu colher, eu vou dar em oferta para o meu irmão. E quando eu dou em oferta, há um equilíbrio. Ok. Esta é a ideia da oferta em 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Paulo está ensinando a igreja a ser generosa, a amar o povo de Deus. Pois bem, o que nós estamos dizendo? Em 2 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 8, Paulo ensina um princípio importante. Ele diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não importa quantos pregadores ensinam esse texto, 2 aos Coríntios 9, 6. Se eles ensinam que a oferta é semente e que quem entrega a semente vai prosperar, ele está invertendo a lógica do texto. O texto diz: quem muito planta, muito colhe. Mas o apóstolo Paulo, em todo esse contexto, onde ele está ensinando a oferta, ou seja, em todo o texto que ele está trabalhando, que é 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, ele começa dizendo o seguinte: as igrejas da Macedônia levantaram ofertas para a igreja de Jerusalém, em que pese o fato delas viverem em absoluta pobreza. Ele usa a palavra profunda pobreza. Mas quando eles perceberam que havia um apelo para entregar as ofertas a Jerusalém, eles se encheram de grande riqueza de generosidade. O que quer dizer isso? Eles viram sua profunda pobreza sob uma outra visão. E nessa outra visão, eles perceberam que eles poderiam fazer um pouco de sacrifício, reter uma parte para eles, o suficiente para manter a existência deles, e a outra parte eles poderiam destinar à igreja de Jerusalém. Em outras palavras, eles olharam para a sua pobreza e descobriram dentro dela riqueza. É o modelo de Jesus Cristo. Ele era rico, estava lá no céu, mas aí ele abre mão da sua riqueza, ele governa todo o universo, ele abre mão do universo, ele tem todo o ouro jamais imaginado, ele abre mão de todo o ouro, e ele se esvazia da sua divindade, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, e ele nasce em uma manjedoura, em profunda pobreza. E aí vem a contradição. Ele, sendo pobre, por amor de nós, nos faz rico.
Acontece que em outras lives nós vimos que o sentido da palavra pobre é alguém destituído de bem. O sentido da palavra pobre é igual àquele mendigo que você encontra no sinaleiro. Ele não tem aonde dormir, para comer ele depende do sopão, e ele pede um dinheirinho para que ele possa sobreviver aquele dia. Esse indivíduo é a ilustração do que é pobre na Bíblia. Jesus era pobre como ele. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Quando ele morreu, foi enterrado num túmulo emprestado. Isso significa que ele absolutamente se fez pobre. Mas como que vamos entender a pobreza de Jesus? Jesus está diante de uma multidão e ela passa fome. O que Jesus faz? Ele não tem comida para dar à multidão. Ele vira aos seus discípulos: será que vocês têm alguma coisa? Encontra um menininho que entrega para ele pães e peixe. Ele põe os pães e os peixes na sua mão, nas suas mãos. E agora, com os pães e os peixes na mão, ele está rico. Antes ele não tinha nada, agora ele tem. Está ali os pães e os peixes. Mas por que ele pôs nas suas mãos? Porque ele levantou ao Pai, deu graças, retornou, entregou tudo aos seus discípulos e ficou de mãos vazias. Ele não tinha mais nada. Ele era um mero canal de bênção. Ele eleva a sua intercessão ao Pai, recebe a riqueza do Pai e transfere à multidão, alimenta a multidão, e ele volta a ficar vazio, sozinho. Então Paulo está dizendo: você vai trabalhar, porque da tua prosperidade você vai tirar a tua oferta. Agora, dependendo de como você trabalha, você tem o teu retorno. Se você tem 1 hectare de terra plantado, você vai colher um lucro de 1 hectare de terra. Se você plantou 1000 hectares de terra, você vai colher fruto de 1000 hectares de terra. Se você plantou 20.000 hectares de terra, você vai colher fruto de 20.000 hectares de terra. Agora que o fruto está na tua mão, o que é que você vai fazer? Você vai destinar o fruto a quem precisa. Então a verdade é que o plantio vem antes da colheita, e é com base na colheita que se define a oferta, e a oferta é uma dádiva que está se entregando a quem precisa dela. Por isso, a necessidade de enunciar a quem de direito. Agora vamos entender a lógica do reino de Deus. Nós já colocamos isso também. O mundo antigo, o Antigo Testamento, ele era dividido em 2 grupos de pessoas. Então nós tínhamos aqui os judeus, não sei se deu J, acho que deu o contrário, deu C, vamos ver. Os judeus e os gentios. Fiz o contrário. Os judeus e os gentios, ok? O mundo era dividido entre judeus e gentios. Agora você concorda comigo que entre os gentios tinha homens ricos e homens pobres? Você concorda comigo que entre os judeus tinha homens ricos e homens pobres? O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que entre os gentios, à luz de Efésios, são todos os homens sem Deus, perdidos. Então nós temos entre os gentios, ricos perdidos, todos eles, pobres perdidos, todos eles. Entre os judeus são o povo de Deus, são os salvos. Nós temos judeus ricos, salvos, e judeus pobres, salvos. Agora vamos entender essa dinâmica. Quando nós olhamos gentios, judeus ricos e judeus pobres, vamos voltar nos dias de José. José
era um judeu rico. Ele tinha toda a riqueza do Egito. Os seus 11 irmãos eram judeus pobres. Eles estavam numa região passando fome. Deus, quando eles clamam a Deus por comida, ao invés de Deus colocar a comida em Canaã, Deus coloca a comida na mão de José no Egito. E José generosamente recebe os seus irmãos e os sustenta e dá a eles a melhor terra do Egito. Ok? Ele dá a melhor terra do Egito. O que estamos dizendo com isso? Que se Deus fosse considerar a riqueza e pobreza como mérito, porque muitos pregadores, quando vão falar de 2 Coríntios 8 e 9, ele diz assim, a pobreza é maldição, você tem que vir para a riqueza, você tem que ter prosperidade, você não pode ser pobre. Já vi pregador dizer que ele abomina o pobre, porque o pobre é um homem que não tem fé. Ok, só que para Deus, a pobreza e a riqueza pesada na balança é menos do que nada. Isso está em Salmo 62, 9. Somente vaidade são os homens plebeus, ou seja, os homens pobres, e falsidade são os de fina estirpe, os homens ricos. Pesada em balança, os pobres e os ricos juntos são mais leves do que a vaidade. Por que o pobre é vaidade? Porque ele, sendo pobre, se faz passar por pessoa rica. Ele compra dinheiro fazendo dívida. Ele compra roupa fazendo dívida. Ele não tem dinheiro para ter aquela roupa que ele tem. Então ele é vaidade. Ele se faz rico sendo pobre. E o rico? O rico é mentira. Porque se ele mostrar o dinheiro que ele tem na roupa que ele veste, todo mundo vai pedir dinheiro para ele. Então ele se veste mal. Então o rico é mentira. Ele tem uma aparência de pobre, mas ele é rico. E o pobre tem uma aparência de rico, mas ele é pobre. Por isso que Deus diz, os dois pesados na balança é nada. Mas dentro do reino de Deus, há uma diferença. Deus coloca o rico com a colheita para que ele possa tirar a parte que não lhe pertence e entregar ao pobre. Não que não lhe pertence. Tudo lhe pertence, mas ele pode generosamente tirar uma parte da sua riqueza e passar ao pobre. O que significa isso? Significa uma quebra da visão que nós temos do mundo entre a riqueza e a pobreza. Porque a visão do mundo é que ser pobre é maldição, ser rico é bênção. Esta é a perspectiva humana. E há um desejo de mudar de padrão de vida. O pobre quer ser rico e o rico quer ser mais rico. O rico, aos olhos do pobre, é visto como opressor. Então há um fosso existencial entre o rico e o pobre. Esta é a visão do mundo. Se nós observarmos, esta visão do mundo está infiltrando nas igrejas. Porque também as igrejas que nós temos, as igrejas, o templo, o local de culto, também está segregando. As igrejas no centro das cidades, as igrejas nos melhores terrenos da cidade, elas só recepcionam, os membros daquela igreja são gente ricas, gente de posse, gente de dinheiro. As igrejas pobres estão na periferia da cidade. Os ricos das igrejas ricas não visitam os pobres das igrejas pobres. E os pobres das igrejas pobres não visitam os ricos das igrejas ricas. É possível um pastor da igreja rica pregar num pastor de uma igreja pobre. Mas é muito difícil enxergar um pastor de uma igreja pobre pregando numa igreja rica. Por quê? Porque ali tem que mudar o vocabulário, tem que ser mais profundo, tem que ser mais prolixo. Então há uma diferença. E esta diferença é completamente diferente daquilo que acontecia com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a visão era oposta disso. A riqueza é um canal de bênção. E a pobreza é uma oportunidade de manifestar amor.
É por isso que quando as igrejas da Macedônia e da Caia enxergam a igreja de Jerusalém passando necessidade, eles veem uma oportunidade de manifestar o profundo amor. A Bíblia diz, o corpo de Cristo, quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram. Então há essa compartilhação de amor. Então o rico na igreja de Cristo é alguém que tem um coração generoso e que ele está plantando muito, colhendo muito, mas ele está preparado para usar a sua colheita para abençoar o povo de Deus que está passando necessidade. Nesse tempo de pandemia, isso é absolutamente necessário. Então, ser pobre de espírito é independente da condição social, porque quando eu me faço pobre de espírito, eu estou dizendo que eu sou dependente de Deus, eu estou dizendo que as riquezas que estão nas minhas mãos, eu sou mero mordomo de Deus, e que aquilo que está na minha mão precisa ser alocado para o reino de Deus. Então, ser pobre é ser intercessor, ser pobre de espírito, ou ser pobre financeiramente é ser intercessor, porque Deus olha pelo pobre e pelo necessitado. Então o que acontece com o pobre de espírito? Ele ora, Deus, o que acontece com o pobre financeiramente, materialmente falando? A mesa dele está vazia. Ele não tem que comer no dia de hoje. Não tem aquele ditado que ele vende o almoço para comprar a janta? Ele está nessa situação. E o que um pobre homem de Deus ele faz? Ele ora a Deus. Senhor, dá-me o que comer nesse dia. Ele ora o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele cruza o braço e olha para a mesa. E ele olha para cima. E olha para a mesa. E olha para cima. E olha para a mesa. E a mesa continua vazia. Se ele pudesse mudar a oração dele, subir até o céu e falar, ó Deus, eu pedi o meu pão, o Senhor não ouviu minha oração, Deus iria dizer a ele, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração para clamar a mim, eu ouvi a tua oração e mandei a resposta. Mas a resposta não chegou na minha mesa, Senhor, ela está na mesa do teu vizinho. Eu mandei prosperidade ao teu vizinho. Eu mandei riqueza ao teu vizinho. Eu multipliquei a colheita do teu vizinho. E o teu vizinho, para ser o teu irmão na fé, ele tem que conhecer você. Ele tem que perceber a tua necessidade. Porque o meu filho lá na terra, antes de partir para o céu, ele orou, Pai, que eles sejam um, que eles vivem em unidade, que eles se amam. Portanto, que eles cuidem um dos outros. E eu estou restrito à oração do meu filho. E o meu filho então pediu que quando um cristão pede comida, que eu não entregue a comida diretamente a ele. Eu coloque na mão de um outro cristão, porque o meu filho confia no amor do povo de Deus. O meu filho confia que eles vão ter misericórdia, quero, e não sacrifício. Eles vão entender que um precisa cuidar do outro. Então eu estou respondendo a minha oração em acordo com a intercessão do meu filho. E aí, aquele irmão que está esperando o alimento chegar à sua mesa, ele está se apegando em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, que diz: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita glória a Deus. Olha só que coisa extraordinária. O serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus. Agora, observa um detalhe. Quando nós olhamos os nossos dias, a maneira como é feito o pedido de oferta, vamos trazer de novo
a ideia do gasofilaço aqui. Aqui está o gasofilaço. E aqui está a oferta. Quando alguém pede uma oferta na igreja, ele diz assim: agora nós vamos cantar uma música enquanto você traz a tua oferta ao gasofilaço. Ponto. Em nenhum momento é dito por que aquela oferta está sendo colocada no gasofilaço. Apenas diz: coloque a tua oferta no gasofilaço. Ponto. Agora eu pergunto, qual é a conexão emocional que você tem com esta oferta? Por que você colocaria a mão no teu bolso e colocaria a oferta no gasofilaço? O pregador lhe disse: se você colocar 10 mil aqui, você ganha 100 vezes mais. Se você colocar 100 mil reais aqui, você ganha 100 vezes mais. Se você colocar 100 reais aqui, você ganha 100 vezes mais. Dizem que numa igreja, um pastor passou o gasofilaço e ele dizia: quem tem, põe, quem não tem, tira. Então, um colocava, o outro tirava. Um colocava, o outro tirava. Porque dentro da congregação tem pessoas que têm e pessoas que não têm. Então, um colocava e o outro tirava. Um colocava e o outro tirava. Quando terminava o gasofilaço, estava vazio. Por quê? O dinheiro que estava na mão de um passou para o outro que estava precisando. Agora, ali está havendo uma conexão. Eu vou pôr o dinheiro aqui, porque o meu irmão que está do meu lado, ou ele vai pôr, ou ele vai tirar. Se ele precisa, ele põe. Se ele tem, ele põe. Se ele não tem, ele tira. E ele tira a sua necessidade. E assim a oferta passa. Agora, isso faz uma conexão emocional de paixão, de amor pelo outro, pela oferta. Agora, quando nós somos chamados a colocar uma oferta no gasofilaço, sem que ela tenha uma destinação específica, nós estamos colocando a oferta a troco de quê? Há igrejas que ela tem instituições, e essas instituições têm um plano de aplicação das ofertas, ou seja, da sua receita, visando atendimento a grupos sociais necessitados, desassistidos. E estas instituições têm que trazer o relatório de volta para a igreja. Então as igrejas sérias, elas tiram as ofertas e destinam aquele público-alvo, e quem está entregando a oferta sabe quem são esses públicos-alvos, e ele sabe que o dinheiro está chegando lá. E ele, inclusive, vai até lá. Na igreja que eu cultuo, por exemplo, nós temos uma missão no interior da África, e o dinheiro de oferta é levantado para aquela missão específica. E os membros da igreja, em período de férias, eles vão para conhecer a realidade de perto dos irmãos que estão na África, vivendo em profunda pobreza, que depende daquela oferta, e eles vão conhecer a realidade de perto. De tempo em tempo, o púlpito é liberado para que seja apresentada as necessidades daquele campo, com material fotográfico de primeira qualidade, mostrando como é que é o dia a dia daquele lugar. Então a igreja, quando ela olha para o objeto da oferta, ela se move de compaixão, ela se move de amor, porque o serviço desta assistência supre a necessidade dos santos. Mas não somente isso, ela redunda em muitas graças a Deus, porque ao fazermos isso, ao colocarmos a nossa oferta no gasofilaço, e essa oferta for em direção ao santo, prestando assistência a ele,
esta oferta está respondendo à oração intercessória de Jesus Cristo. Pai, que eles sejam uns, que eles cuidem um dos outros, que eles olhem pela necessidade de um dos outros, que ele esteja atento àquilo que um ou outro precisa, para que eles mutuamente possam se fortalecer e possam manifestar o profundo amor, que é o primeiro e segundo mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí perguntaram para Jesus, como é que eu amo o meu próximo? E aí ele conta a parábola daquele homem que foi assaltado na estrada e que ele caiu machucado e ferido e que ninguém passava por ele, dava atenção. Passou o sacerdote e o deixou de lado, passou o levita e o deixou de lado. Mas quando passou um samaritano, que era um homem que não era ligado diretamente à religião de Israel, ele vai àquele homem, ele pega aquele homem, ele trata das feridas, ele coloca aquele homem em um carro, ele leva aquele homem a uma estalagem, ele coloca aquele homem sob cuidado do dono da estalagem, ele coloca dinheiro para que aquele homem possa receber os devidos curativos, e ele ainda declara, se precisar de alguma coisa, quando eu voltar, eu vou pagar a diferença. Isso é um coração generoso, é um coração que dá na medida certa, que dá com senso de medida, que dá com equilíbrio, que dá com conhecimento de causa, que dá com motivações corretas e que dá com o prazer de ajudar. Por isto, a ênfase e a conexão de Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Qual era o resultado? A gente olha para a igreja primitiva e nós temos um profundo desejo que a nossa igreja espelhe, ou seja a imagem da igreja primitiva. Você já imaginou se a tua igreja ela fosse exatamente como a igreja primitiva é? Que bênção não seria a tua igreja? Vamos ler como é que era a igreja primitiva. Atos capítulo 2, verso 42 a 45. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos apagar aqui e fazermos um mapa cognitivo do que o autor de Atos, Lucas, está nos ensinando. Na Bíblia, a ordem dos fatores altera o resultado. Na década de 60, havia uma necessidade muito grande de fazer campanhas evangelísticas numa cidade inteira. Ginásios inteiros eram lotados de pessoas com campanhas evangelísticas. Naquela época, as campanhas evangelísticas funcionavam assim. Uma equipe do evangelista chegava na cidade, reunia todas as igrejas de diferentes denominações, batistas, metodistas, presbiterianos, reuniam eles e faziam treinamento aos membros dessas igrejas, aquele plano de 5 passos para aceitar Jesus. E aí, quando vinha aquele evento, aquele evento evangelístico, o ginásio era cheio de pessoas, o evangelista ia até lá e pregava e fazia o apelo, centenas e centenas de pessoas chegavam à frente, cada igreja ia em busca de um novo convertido, passava aqueles 5 passos de como receber Jesus,
e pegava aquele indivíduo e levava até a sua casa, chamada Lares Luzes, doutrinava aquele indivíduo e levava para a igreja para ser batizado nas águas, e aquele indivíduo se tornava membro da igreja. Houve um grande crescimento da igreja naquele tempo, mas houve um prejuízo espiritual muito grande. Qual foi o prejuízo espiritual? Esses emissários dos evangelistas, para poder fazer um trabalho conjunto com a igreja batista, com a igreja metodista e com a igreja presbiteriana, ele dava o seguinte argumento: nós temos que estarmos ligados pelo amor. É o amor que nos une. E é o amor que vai fazer esse projeto acontecer. E aí, quando eles se amaram uns aos outros, nessa ótica, abrindo mão da doutrina de cada igreja, com o passar do tempo, as igrejas passaram a viver tão somente baseada no amor, absolutamente distante da doutrina dos apóstolos. Hoje, as igrejas metodista, presbiteriana, batista, muitas vezes perdem a sua identidade em prol de uma convivência mútua, e aí a base teológica de uma igreja deixa de existir. É uma igreja rasa, uma igreja vazia. Então vamos voltar à igreja primitiva. Primeiro, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aqui está a base do evangelho. João Batista e Jesus Cristo pregavam dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, crede no evangelho. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no homem Jesus, mas nós cremos numa doutrina que explica a morte de Jesus. A doutrina da cruz. É impossível eu chegar para o indivíduo e dizer: olha, Jesus morreu e ressuscitou, aceita Jesus que você é salvo. Ele vai dizer: ué, por quê? Que significa ele morrer e ressuscitar? Eu nem sei se isso acontece. Então eu não faço as conexões, eu não dou a doutrina, e eu quero que a pessoa ouça essa música e aceite Jesus. Vamos na igreja comigo e aceita Jesus. Você é meu amigo, aceita Jesus. Mas nós queremos que ele aceite Jesus baseado no quê? No ar, sem uma doutrina, sem um conhecimento prévio das Escrituras. É por isso que ele se converte e ele, pela primeira coisa que lhe acontece, a primeira tribulação, ele abandona a fé, porque ele não conhece a fé que ele adotou. Ele vai lá nas águas, ele batiza, ele nem sabe por que ele foi nas águas ser batizado. Ele viu todo mundo fazendo e ele foi. As igrejas antigamente, não sei se hoje é ainda assim, elas se recusavam a batizar o indivíduo nas águas sem passar pela aula de discipulado. A pessoa tinha que entender a razão da sua fé. E por que eu estou enfatizando isso? Porque em cima disso aqui nós temos, segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9 é a base da mordomia cristã. É a base da generosidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, ensina que primeiro você tem que plantar, depois você tem que colher. Então, que no momento em que você colhe, você faz a tua oferta. A tua oferta é da tua prosperidade. Quando você está plantando o quê? Você não está plantando a semente no gasofilaço. Você está plantando uma coisa chamada trabalho. Você está trabalhando. Paulo, aos Tessalonicenses, ele dizia: quem não trabalhar, não coma. Por outro lado, aquele que trabalha tem a sua prosperidade. Aquele que trabalha pode ofertar. Então, Paulo está dizendo: primeiro vem o trabalho. O trabalho, você dimensiona o tamanho da tua
da tua prosperidade advinda do teu trabalho, pela confiança que você tem em Deus, no tamanho do teu negócio. O judeu tem uma lógica. Ele tem tanta certeza que Deus vai lhe dar o alimento, que ele diz assim: nós temos que fazer uma bacia bem grande, porque o alimento vai vir para dentro da bacia, o maná vai cair dentro da bacia, então vamos crescer a nossa bacia. Por isso que o judeu tem negócio de todo tipo. Ele constrói um negócio aqui, constrói um negócio ali. Primeiro porque ele sabe que a economia é cíclica. Ele sabe que se esse negócio falhar, aquele negócio é bem sucedido. Na média, o lucro dele é muito alto. Então ele planta com muita diversidade. E ele colhe um pouquinho de cada lugar. E ele, a fruto do seu trabalho, ele tem uma grande colheita. E da sua colheita, ele tira a sua oferta. Ele nunca se esquece dos pobres. Ele nunca se esquece de dar esmola. Ele nunca se esquece de dar o dízimo. Ele nunca se esquece de dar a oferta. Esse é o judeu genuíno. Por isso que Paulo, aliás, Lucas, falando da doutrina como a base da fé, ele diz: porque existe doutrina, existe comunhão. Porque existe doutrina, existe comunhão. O apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, escreveu em João, a segunda epístola de João: quem não tem essa doutrina, acho que foi a terceira epístola de João, quem não tem essa doutrina, sequer receba ele na sua casa. Então, o amor cristão se desenvolve debaixo da doutrina cristã. E é nessa doutrina que se tem comunhão. E quando você tem comunhão, você tem, em primeiro lugar, o partir dos pães, porque tem comunhão. Em segundo lugar, você tem oração. Por que você tem oração? Porque Deus cuida do pobre e do necessitado. Bem-aventurado o pobre de espírito. O pobre de espírito é uma doutrina da palavra de Deus. O pobre de espírito significa alguém que se coloca profundamente dependente de Deus. Se o indivíduo ele é dependente de Deus, todo dia ele vai ter o seu momento de oração com Deus. Então esse indivíduo que está tendo comunhão, por que ele está repartindo o pão? Por que ele está partindo o pão? Porque o rico está sentando junto com o pobre. O rico, ele tem uma colheita abundante. Ele tem o fruto do seu trabalho. Mas essa colheita abundante que ele tem aqui, o fruto do seu trabalho, alimenta a mesa de pão. E o pão é repartido. É por isso que eles comem o pão junto. E havia temor nas almas. Por que havia temor? O temor era decorrente da presença de Deus. O temor era decorrente da presença de Deus nessa relação. Eu tenho o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, ele está sofrendo, eu tenho responsabilidade com ele, eu vou estender a minha mão com ele. Então havia temor, e porque havia temor, muitos prodígios aconteciam no meio do povo de Deus. Então, nós temos a manifestação do milagre de Deus nessa relação. Deus, qual era o grande milagre de Deus? Era ele tocar aquele que estava enriquecido, aquele que tinha uma grande colheita, para que ele visse a necessidade do seu irmão e estendesse a mão para o seu irmão. O prodígio, os sinais eram manifesto e o amor era compartilhado. E de forma que todos estes, observa bem, eles creram nessa grande verdade. Eles tinham uma visão correta do reino de Deus. Eles estavam alicerçados na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé só existe a partir do momento que eu creio, porque a fé é minha confissão. Creio com o coração,
confesso com minha boca. Quando eu confesso, eu estou pronunciando uma palavra de fé. Quando eu creio naquilo que eu estou ouvindo. Se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não ouvimos a doutrina da palavra de Deus, como é que nós vamos edificar a nossa fé? Observe, nós estamos examinando 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Nós estamos na live de número 38. Para completar esses 2 capítulos da Bíblia, nós vamos até a live de número 45. Cada live tinha 1 hora. Então nós já passamos por 380 horas de ministração em cima de 2 versículos da Bíblia. Aí você vai dizer, mas a pregação tem que ser pregação de 10 minutos, porque o resto é louvor. A pregação de 20 minutos já está cansando a plateia. Quando você vai para a África, diz que um homem de Deus chegou lá na África e ele foi chamado a pregar. E ele, olhando no relógio, ele calculou que ele teria 1 hora de pregação. E ele pregou e pregou e pregou e falou e falou e falou. Quando deu 1 hora, ele parou. Aí todo mundo ficou olhando para ele. E ele parou. Todo mundo olhando para ele e ele olhando para todo mundo. Falou, por que vocês estão olhando para mim? Pregador, você só falou 1 hora. A pregação aqui entre nós é de 4 horas de duração. Eu me lembro que eu estive um tempo preparando professores para a escola bíblica dominical. Como é que a gente preparava os professores? Como é que eu preparava os professores? A escola bíblica dominical era na terça-feira. Domingo, a igreja tinha culto de manhã, culto de noite. Então, qual foi o combinado com os professores? Todos os professores iam no culto da noite na igreja. No culto da manhã, os professores iam para uma sala junto comigo. E para cada hora de ministração da escola bíblica dominical, eles tinham 1 hora de estudo na palavra de Deus. E aí, como é que eu fazia? Eu dividia o estudo em 3 partes. Cada parte 15 minutos. E aí um aluno iria pegar aquele 15 minutos e na escola bíblica ele ia usar 15 minutos para ensinar aquele conteúdo. O outro aluno ia pegar o conteúdo B e usar 15 minutos. E o terceiro o conteúdo C e usar 15 minutos. No mesma aula nós tínhamos 3 professores. 45 minutos de estudo. Eu me lembro que chegou num dia que eu tinha que prepará-los e o assunto era muito profundo. Então nós resolvemos que naquele dia íamos fazer algo diferente. Ao invés de irmos de manhã na igreja, nós iríamos para uma chácara. Nós iríamos dormir naquela chácara e à noite eu estaria preparando para a escola bíblica da terça-feira. Eu me lembro que eu comecei a instrução para a aula de terça-feira às 8 horas da noite e terminei a instrução às 23. Eu comecei às 20 horas e terminei a instrução 23 horas. 3 horas de instrução para que eles dessem 1 hora de escola bíblica dominical. O maior pregador expositivo do século XX chama Martin Lloyd Jones. Ele só escreveu um livro. Os outros livros eram transcrições das pregações dele. Ele fez uma série de pregação em cima de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte. Ele pregou 60 mensagens, deu um livro de mais de 400 páginas. 60 mensagens em cima de 3 capítulos. Ele pregou por meses a fio. Então, quando a igreja primitiva, ela aprendia a doutrina dos apóstolos, não era um aprendizado de 5 minutos, não era um aprendizado de meia hora. Eles se reuniam todos os dias para ouvir a palavra de Deus, para partir o pão, para fazer suas orações. Então eles recebiam a palavra intensamente. O apóstolo Paulo, ele foi à igreja de Tessalônica. Ele ficou 3 meses naquela igreja e ele teve que se retirar porque uma perseguição veio sobre ele.
Aí ele manda uma carta para aquela igreja. E ele escreve assim: olha, a respeito do anticristo eu não tenho necessidade de falar com vocês, porque vocês já me ouviram. O anticristo está na Bíblia, vamos dizer assim, no capítulo 13 do Apocalipse. Ali está a manifestação do anticristo, capítulo 13 do Apocalipse. Significa que em 3 meses, Paulo ensinou de Gênesis até o Apocalipse. Em 3 meses. E tem crente que tem 30 anos de crente e nem sabe quem é o anticristo. Não sabe quais são as profecias a respeito da vinda de Jesus. Você sabia que as profecias que falam da segunda vinda de Jesus, se nós somarmos os capítulos da Bíblia que falam desse tema, nós temos 150 capítulos na Bíblia. Se nós fôssemos firmar a igreja acerca da volta de Jesus, nós precisaríamos falar durante 150 dias, se falássemos apenas de um capítulo cada dia. Mas se falasse versículo a versículo, um ano não seria suficiente. Por que que a igreja ela não vive essa doutrina, essa comunhão, esse partir do pão, essas orações, esse temor e esse prodígio? Porque ela se contenta com uma doutrina rasa, com uma teologia vazia, com um conhecimento decorado. Ela pega um versículo bíblico e já quer montar uma teologia naquele versículo. Ela não compara um verso com o outro. Ela não compara o Antigo com o Novo Testamento. Ela mistura a aliança que Deus tem com Israel, com a aliança que Deus tem com a igreja. Ela acha que tudo é uma coisa só. Ela acha que a igreja é o Israel de Deus. Então ela pega as promessas de Israel do Antigo Testamento e aplica para ela como se fosse a mesma coisa, e não é. Falta discernimento, falta conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso é Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós vamos agora para o capítulo 42, 46 e 47. E o que nós encontramos ali? Diariamente, eles perseveraram, unânime, no templo. Diariamente, eles iam para o templo. Agora compare o tempo de exposição que eles tinham da palavra de Deus com o nosso. Tem gente que vai uma vez por semana, no culto de domingo à noite, para ouvir uma pregação de 20 minutos, e ele quer sustentar a sua vida diante de Deus com 20 minutos de pregação, que não foi um ensino, foi uma palavra de ânimo, foi uma palavra de exortação, foi uma palavra de visão, mas não foi uma palavra de doutrina, não foi uma palavra de exortação, não foi uma palavra de ensino. Ele não vai na escola bíblica dominical, ele não participa das células da igreja, e aí ele quer edificar a sua fé baseada em quê? Não edifica. Ele sai da igreja com 20 minutos de pregação, quando ele entra no seu carro, ele já esqueceu a pregação, ele não sabe nem que lugar da Bíblia está, ele não conhece nada, ele não entende nada. E aí, quando ele entra numa tribulação, ele desvia da fé. Quando há uma pandemia como essa, ele vai e esquece que existe igreja, que existe pastor, que existe... E aí ele se acomoda. A Bíblia diz que nos últimos dias, antes da vinda do anticristo, haverá uma grande apostasia na terra. Agora, olha a igreja primitiva, diariamente perseveraram no templo, partiam o pão de casa em casa. Ou seja, eles perseveravam, partiam o pão e em casa. Quer dizer, eles iam no templo, vinham para casa, saía da casa e vinha no templo. O cristão hoje sai do templo, vai para o cinema, sai do cinema, vai para a pizzaria, sai da pizzaria, vai para o restaurante, sai do restaurante, vai para o jogo, sai do jogo, vai, e ele vai para o lazer. É lazer aqui, é lazer ali, é lazer acolá.
A última coisa que ele faz, ele nem lembra onde que ele colocou a Bíblia quando ele chegou em casa e pôs a Bíblia em algum lugar. Se ele não colocar a Bíblia sempre no mesmo lugar, ele esquece onde ela está. A igreja primitiva tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, porque eles tinham um relacionamento transparente. Não era um relacionamento forjado daquele dia em que você reúne a célula na tua casa e ao fazer essa reunião, você maqueia o ambiente, maqueia os seus filhos, para que não transpareça que está tendo uma luta naquela casa. Porque você tem que ter uma imagem de você. E essa imagem não é uma imagem de rosto descoberto. Então ninguém compartilha nada com ninguém, senão uma coisa muito tênue. Se você entrar numa célula e você contar o que verdadeiramente você está sofrendo, as pessoas deixam de ir naquela célula, porque elas não suportam o sofrimento. Elas não querem conviver, igualzinho o rico não quer conviver com o pobre, para não ser contaminado com o que eles chamam de espírito de pobreza. Ele não sabe que o pobre é objeto do amor de Deus e que cabe a ele ser provedor em cima do pobre, como um instrumento de Deus na vida daquele pobre. Por isso que a igreja primitiva, elas eram encharcadas na doutrina, elas eram firmadas na palavra, elas manifestavam o que estava cheio o seu coração, e elas tinham alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus, e elas contavam com a simpatia do povo. Por quê? Por que eles tinham a simpatia do povo? Olha como eles se amam, olha como eles se cuidam, olha como eles se apoiam, olha como eles se dividem o que eles têm, olha como a igualdade ali dentro. E aí o povo queria viver aquele ambiente de amor, de fraternidade, de comunhão, de estar junto, de alegria. E aí a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, porque eles eram atraídos por uma igreja cheia de paixão, cheia de amor, que não fazia questão de ter a posse do bem material, mas se o outro estava precisando, ele entregava para o outro, porque ele sabia que o dia que ele precisasse, Deus estaria também suprindo a sua própria vida. Lucas, capítulo 24, verso 32, Jesus caminhando com os discípulos, e depois Jesus se afasta, e os discípulos disseram: porventura não ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando a Escritura é exposta, ela é levada ela é vista com profundidade, o nosso coração é movido, nós somos encharcados pela visão do reino de Deus, pela visão dos santos, pela visão do Espírito Santo, pela visão da comunhão, pela visão do amor, pela visão do envolvimento, porque nós estamos movidos de compaixão. Então, quando estamos dando a nossa oferta, nós queremos que a nossa oferta vá quem precisa dela. Nós não queremos puxar a nossa oferta para nós, como querendo multiplicar o nosso ganho, não. Nós já ganhamos, a colheita foi grande, essa colheita tem que ir e alcançar quem está precisando no reino de Deus. Por isso que Jesus disse: eu vou mandar o Consolador para ele ficar sempre com vocês. E Paulo dizia a Corinto: vocês são a minha carta viva. Vocês são uma carta escrita e lida por todos os homens. É por isso que a igreja, o Senhor acrescentava, porque ela via uma experiência viva que transformava não só o coração, mas o comportamento, a atitude, o engajamento, o amor. Eles viam a manifestação viva da bondade, da generosidade, e eles queriam aquilo. E a igreja crescia,
Atos capítulo 19, verso 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É por isso que as minhas ministrações, se vocês olharem todas as ministrações que eu tenho feito nas lives aqui no Instagram, elas têm duração de 1 hora. Por que 1 hora? Porque Jesus, falando da oração, ele disse: será que nem por 1 hora vocês podem velar comigo? Então, pelo menos por 1 hora, nós temos que abrir uma agenda, a nossa agenda, para reservar esse tempo para aprender com Deus, para fazer uma imersão na palavra de Deus, para que aquilo faça diferença no nosso viver. E assim, nós somos transformados de glória em glória. Na próxima live, nós vamos entender como aplicar o princípio da generosidade. Nós vamos apresentar uma senhora americana que escreveu um texto, e ela, nesse texto, ela vai mostrar o que é ser uma igreja generosa. E nós vamos examinar esse texto dessa irmã e vamos entender como a generosidade, dentro desse parâmetro, ela pode mudar uma comunidade e fazer a igreja ser como uma luz que atrai os insetos. Algo que realmente a pessoa diga: eu não quero sair desse ambiente, porque eu preciso desse cuidado, da maneira como ele se cuida. Que o Senhor assim seja louvado. Foi muito bom ter você junto comigo nessa noite, Vanessa, Dora. Que Deus possa lhes abençoar ricamente. E que amanhã, se o Senhor nos permitir, às 20 horas, possamos voltar aqui para entender como aplicar o princípio da generosidade. Que o Senhor seja louvado.